E se tudo o que nos foi ensinado sobre a origem da humanidade fosse apenas uma pequena fração da verdade? E se os mitos antigos que falam de deuses descendendo dos céus não fossem apenas alegorias, mas relatos históricos disfarçados de lenda? Desde os primórdios da civilização, povos ao redor do mundo registraram a presença de seres extraordinários, mestres da sabedoria cósmica, arquitetos da criação, portadores de conhecimento proibido. Os sumérios os chamavam de Anunnaki. Os egípcios veneravam Osíris e Thoth. Os hindus descreveram vimanas, carruagens celestiais pilotadas por divindades. E os povos da Mesoamérica contavam histórias sobre Quetzalcoatl, o deus serpente que trouxe conhecimento aos homens. Mas quem eram esses deuses? De onde vieram? E por que suas histórias se repetem quase idênticas em culturas que jamais tiveram contato entre si? Há algo que não nos contaram, algo que desafia as explicações convencionais sobre nossa origem. Poderia a humanidade ter sido guiada, moldada e talvez até mesmo criada por inteligências de fora deste mundo? Neste vídeo, mergulharemos nos mistérios por trás dos chamados deuses astronautas e investigaremos as evidências ocultas que sugerem que nossa história é muito mais antiga e muito mais complexa do que nos ensinaram. Vamos explorar registros esquecidos, pistas arqueológicas desconcertantes e conhecimentos esotéricos que indicam uma conexão perdida entre o homem e os visitantes das estrelas. Mas cuidado, esse conhecimento não foi feito para ser acessível a todos. Há um motivo pelo qual essas verdades foram distorcidas, ocultadas e ridicularizadas ao longo do tempo. Desde os tempos imemoriais, o ser humano olha para o céu em busca de respostas. Quem somos? De onde viemos? O que há além das estrelas? Essas perguntas não são novas, estão enraizadas nos mitos das civilizações mais antigas da Terra. Mas e se esses mitos fossem mais do que simples histórias? E se fossem registros e codificados de um contato que ocorreu há milhares de anos? Os sumérios, uma das civilizações mais antigas conhecidas, deixaram escritos que falam de seres chamados Anunnaki, aqueles que do céu para a terra vieram. Nos seus textos, não se referiam a deuses no sentido espiritual, mas a entidades físicas, com intenções e interações diretas com os humanos. Eles eram descritos como seres poderosos que ensinaram à humanidade a escrita, a agricultura e os fundamentos da civilização. No Antigo Egito, os faraós eram considerados descendentes dos deuses, herdeiros do conhecimento divino. Os sacerdotes egípcios relatavam que os primeiros governantes do Egito não eram humanos, mas Neteru, seres celestiais que vieram das estrelas e trouxeram consigo a sabedoria cósmica. Até hoje, a construção das pirâmides desafia nossa compreensão, não apenas por sua precisão matemática impressionante, mas pelo conhecimento astronômico embutido em suas proporções. Na Índia, os textos védicos falam dos Vimanas, máquinas voadoras pilotadas por deuses e guerreiros celestiais. Esses relatos não se limitam a meras metáforas espirituais. As descrições de batalhas aéreas, armamentos sofisticados e tecnologia avançada são detalhadas demais para serem apenas símbolos. O Mahabharata narra confrontos onde armas que se assemelham a explosões nucleares devastaram cidades inteiras, deixando rastros de radiação que podem ser detectados até hoje. E há ainda os relatos dos povos indígenas das Américas que mencionam divindades descendo dos céus e ensinando aos humanos os segredos da construção, da medicina e da astronomia. Os maias, por exemplo, falavam de Kukulkan, uma divindade vinda das estrelas que lhes trouxe conhecimento e depois desapareceu, prometendo um dia retornar.
Mas por que essas histórias são tão semelhantes, espalhadas por culturas que, teoricamente, nunca se comunicaram? Teriam todas essas civilizações compartilhado um mesmo evento no passado? Curiosamente, a ideia de que os deuses poderiam ser seres extraterrestres não era estranha, nem mesmo para algumas das mentes mais brilhantes da antiguidade. O filósofo grego Anaxágoras acreditava que a vida veio do espaço, trazida por sementes cósmicas. O próprio Platão mencionou que os governantes da Atlântida tinham origem divina, e seus conhecimentos eram muito superiores ao dos homens comuns. Se tudo isso for verdade, significa que a humanidade jamais esteve sozinha. E mais do que isso, que nossa própria evolução pode ter sido influenciada ou até mesmo direcionada por inteligências de fora da Terra. Mas por que esse conhecimento foi ocultado? Por que esses relatos são considerados mitos, enquanto outras partes da história são aceitas sem questionamento? A resposta pode estar no medo que esse conhecimento desperta. Se aceitarmos que fomos visitados no passado, somos forçados a reavaliar tudo. Nossas crenças, nossa história, nossa própria identidade. E há aqueles que não querem que essas verdades venham à tona. Para compreender a fundo a teoria dos deuses astronautas, é necessário decifrar os sinais que foram deixados ao longo dos séculos. A verdade nunca desapareceu completamente. Ela foi escondida à vista de todos, enterrada nos mitos, nas escrituras antigas e nas ruínas das civilizações esquecidas. Os registros históricos estão repletos de descrições de entidades que não apenas interagiram com os humanos, mas os guiaram, ensinaram e até os modificaram geneticamente. A questão central é: esses seres eram realmente divinos ou eram visitantes de além das estrelas? Se olharmos para a humanidade como espécie, encontramos um salto evolutivo enigmático. Há cerca de 200 mil anos, os primeiros Homo sapiens surgiram de maneira abrupta, com um cérebro significativamente maior e uma capacidade cognitiva muito superior à de seus ancestrais. A ciência convencional atribui isso à seleção natural, mas os antigos sumérios contavam uma história diferente. Segundo as tabuletas de argila descobertas na antiga Mesopotâmia, os Anunnaki não apenas desceram dos céus, mas intervieram diretamente na criação do ser humano. Em um texto conhecido como Enuma Elish, há uma passagem intrigante sobre como os deuses moldaram o homem à sua imagem e semelhança, misturando seu próprio sangue divino com o barro da terra. Seria isso uma metáfora para manipulação genética? Se voltarmos nosso olhar para o Egito, encontramos outra pista fascinante. O faraó Akenaton, muitas vezes descrito com um crânio alongado e traços incomuns, promovia uma visão monoteísta, alegando que apenas um único Deus era o verdadeiro Criador. Esse ser era representado pelo disco solar, o Aton, que irradiava conhecimento diretamente do céu. Akenaton foi praticamente apagado da história após sua morte, como se sua conexão com essa entidade fosse um segredo perigoso demais para ser preservado. Nas culturas indígenas, há relatos de seres que vieram das estrelas e se misturaram com os humanos. Os Dogons, uma tribo do Mali, na África, há séculos falam sobre os Nomos, criaturas anfíbias que desceram dos céus e trouxeram conhecimento astronômico altamente avançado. Eles descreveram com precisão o sistema estelar de Sírius, incluindo a existência de Sirius B, uma estrela anã branca que só foi descoberta pelos cientistas modernos no século XX. Como eles sabiam disso sem telescópios? Além dessas histórias, há evidências físicas que desafiam explicações convencionais. Linhas de Nazca no Peru, visíveis apenas do céu, sugerem um conhecimento avançado de mapeamento e geometria. Megálitos cortados com precisão cirúrgica, como os encontrados em Pumapunku, na Bolívia,
parecem indicar o uso de ferramentas que sequer possuímos atualmente. E ainda há as pinturas rupestres e esculturas de milhares de anos que retratam figuras humanoides com capacetes arredondados, visores e trajes volumosos. Seria coincidência que tais representações lembram os modernos astronautas? Ou seriam resquícios de memórias ancestrais de um contato direto com seres de outro mundo? A ciência convencional descarta essas pistas como coincidências, erros de interpretação ou mitos. Mas será que estamos realmente diante de coincidências ou de um quebra-cabeça cósmico que ainda não conseguimos montar completamente? Se nossos ancestrais estavam certos, então nossa história é muito maior do que nos contaram. Mas isso nos leva a outra pergunta ainda mais inquietante. Esses visitantes, fossem eles criadores ou apenas observadores, ainda estão entre nós? Se os deuses astronautas realmente estiveram aqui no passado, qual era sua verdadeira intenção? Eram benevolentes guias espirituais, ajudando a humanidade a evoluir? Ou eram manipuladores cósmicos, moldando nosso destino para atender aos seus próprios propósitos? A verdade pode estar oculta nos mitos e nas escrituras sagradas de diferentes culturas, que frequentemente falam sobre uma divisão entre esses seres celestes. Algumas tradições descrevem entidades que trouxeram luz e conhecimento, enquanto outras alertam sobre deuses guerreiros, seres exigentes que demandavam adoração e sacrifícios. Nos relatos sumérios, essa divisão é clara. Os Anunnaki não eram uma única entidade, mas um grupo com diferentes interesses. Entre eles, dois personagens se destacam, Enki e Enlil. Enki, frequentemente representado como o benevolente pai da humanidade, teria ensinado segredos de cura, escrita e astrologia aos humanos. Já Enlil, seu irmão, via os humanos como meros servos e teria sido responsável por eventos cataclísmicos para controlar a população. Seria esta uma metáfora para diferentes facções de seres extraterrestres, uma ajudando a humanidade e outra buscando mantê-la submissa? Nos textos bíblicos, encontramos paralelos intrigantes. O Antigo Testamento descreve o Elohim, uma palavra plural, que em vez de se referir a um único Deus, pode indicar um grupo de seres superiores. No livro de Gênesis, há a frase enigmática: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quem seria esse nós? E por que, no livro de Enoque, há relatos de anjos caídos que desceram à terra, tomaram mulheres humanas como esposas e ensinaram artes proibidas, como a manipulação de metais e a magia? No hinduísmo, a guerra entre deuses também é um tema recorrente. Os Vedas descrevem conflitos épicos entre os Devas e os Asuras, seres celestiais que lutavam pelo domínio do cosmos. Mas esses conflitos não eram apenas espirituais. Há relatos detalhados de armas de destruição em massa, veículos voadores e até cidades inteiras aniquiladas em chamas que se assemelham estranhamente a explosões nucleares. Se há milhares de anos, civilizações antigas testemunharam seres que vieram dos céus, poderia ser que sua batalha ainda esteja acontecendo, mas em um nível que não conseguimos perceber? Curiosamente, ao longo da história, há inúmeros relatos de encontros com seres de aparência não humana. Muitas dessas histórias foram descartadas como lendas, mas será que essas entidades simplesmente mudaram sua abordagem? Antes eram adorados como deuses, depois foram temidos como demônios. Hoje, são estudados como possíveis extraterrestres. Os antigos viam esses visitantes como divindades, porque não tinham um vocabulário tecnológico para descrevê-los. Mas, se um ser descesse dos céus hoje, vestindo um traje espacial e trazendo uma tecnologia incompreensível, como o reconheceríamos? O veríamos como um alienígena, um viajante interdimensional,
ou talvez como um Deus? Essa questão nos leva a uma verdade perturbadora. E se nunca estivemos no controle da nossa própria história? Se essas entidades estiveram aqui antes e continuam presentes, moldando eventos nos bastidores, qual é o real destino da humanidade? Mas há algo ainda mais intrigante. Se realmente herdamos um fragmento do conhecimento desses seres, significa que também temos o poder de acessar essa sabedoria oculta. A questão é, como podemos despertar esse conhecimento dentro de nós? Se os deuses astronautas influenciaram a humanidade no passado, isso significa que parte desse conhecimento pode estar adormecida dentro de nós. Mas como podemos acessar essa sabedoria? Como podemos utilizar esse entendimento para expandir nossa consciência e transformar nossa realidade? A primeira chave para essa busca é a reprogramação da mente. Ao longo dos séculos, fomos condicionados a pensar dentro de limites estreitos, restritos às narrativas oficiais da história, da ciência e da espiritualidade. Mas e se as verdades que nos contaram fossem apenas fragmentos de um conhecimento muito maior? Para acessar a sabedoria deixada por esses antigos visitantes, precisamos questionar, investigar e, acima de tudo, expandir nossa percepção. Uma das maneiras de fazer isso é através do estudo profundo dos textos antigos. Civilizações como os sumérios, egípcios, hindus e maias não apenas relataram encontros com seres celestiais, mas codificaram seus ensinamentos em símbolos, rituais e práticas espirituais. O estudo da geometria sagrada, por exemplo, pode nos ajudar a compreender como os antigos percebiam o universo e como podemos aplicar esses padrões em nossa própria evolução. Além do conhecimento teórico, é essencial desenvolver práticas que ampliem nossa conexão com o cosmos. Técnicas como a meditação estelar, na qual visualizamos a energia do universo fluindo através de nós, podem abrir portas para insights profundos. Muitas culturas acreditavam que nossa alma é uma centelha divina, conectada a um saber cósmico ancestral. A ativação dessa centelha pode acontecer através da respiração consciente, da entoação de mantras e da visualização de padrões geométricos que ressoam com as vibrações do universo. Outro ponto fundamental é o desenvolvimento da intuição e da percepção multidimensional. Os antigos falavam da visão do terceiro olho, uma habilidade que permitia enxergar além do mundo físico. Práticas como a ativação da glândula pineal podem ajudar a desbloquear essa percepção. A exposição à luz solar ao amanhecer, a prática do jejum intermitente e o uso de frequências sonoras específicas podem estimular esse centro de percepção e abrir portas para compreensões que vão além da mente racional. Mas há um aspecto ainda mais profundo: a memória cósmica. Se a humanidade foi tocada por esses seres no passado, é possível que parte dessa herança esteja registrada em nosso próprio DNA. Cientistas modernos já falam da teoria da memória genética, onde traços de experiências passadas podem ser herdados. Isso explicaria por que algumas pessoas sentem uma ligação inexplicável com certos lugares, símbolos ou conhecimentos antigos, como se estivessem apenas recordando algo que sempre esteve dentro delas. E se esses visitantes não fossem apenas influenciadores externos, mas uma parte de nós? E se, de alguma forma, a nossa própria origem estivesse conectada a eles? Se assim for, não somos apenas espectadores dessa história cósmica, mas protagonistas dela. A questão então é: o que faremos com esse conhecimento? Continuaremos adormecidos, ignorando os sinais ao nosso redor? Ou despertaremos para a nossa verdadeira natureza e para o potencial infinito que carregamos? O que, afinal, nos impede de olhar para o céu
e compreender que os antigos deuses, que se elevam em nossos mitos e lendas, eram, na verdade, viajantes de um cosmos distante. Quando entendemos que as chaves do passado e do presente estão entrelaçadas em símbolos, textos e artefatos ocultos, começamos a perceber que a história que nos foi contada é apenas uma fração da verdade. Por trás da fumaça e dos espelhos da religião e da ciência, um segredo cósmico se esconde à vista de todos. Os deuses astronautas não são apenas figuras de um distante passado mítico. Eles são os arquétipos de uma conexão mais profunda entre a humanidade e as forças cósmicas que transcendem o espaço e o tempo. Eles nos deixaram pistas. Nós, como herdeiros desta sabedoria ancestral, temos a responsabilidade de desvendar essas pistas e compreender o nosso verdadeiro lugar no grande plano universal. Você está preparado para olhar para o céu não apenas com os olhos, mas com a mente expandida, capaz de ver além das estrelas e encontrar a conexão perdida com essas entidades cósmicas? Ou você continuará preso a uma versão limitada e convencional da história? O universo, com suas infinitas possibilidades, espera que façamos nossa jornada de volta ao conhecimento oculto. E talvez, ao final, a verdadeira viagem para o futuro esteja, na verdade, em recuperar as lições do passado.